Oi pessoal, vamos para mais um vídeo essa semana e o tema de hoje é uma pergunta que muitos casais podem se fazer no momento da crise e que talvez você também já tenha pensado. Será que vale a pena lutar por este casamento? Essa é uma pergunta que carrega uma dor, no momento da crise, mas também carrega muito medo. Medo de tentar, medo de fazer, medo de muitas vezes você investir tempo, você investir a sua energia e você achar que lá na frente nada disso possa ser suficiente para restaurar o seu casamento. E o que eu quero fazer com você aqui hoje? É responder essa pergunta. Como saber se ainda vale a pena lutar pelo casamento? Como que eu sei, Thaís? Como que eu sei que eu ainda posso lutar? Que esse casamento vale toda essa luta, né? Mas eu já quero te adiantar que essa pergunta ela não pode ser respondida no auge da dor, no auge daquilo que você está sentindo. Essa pergunta, ela precisa ser respondida com cuidado. Olhar para o seu casamento, olhar para a sua realidade e entender o que é que está valendo aqui. Por que eu vou lutar? Então, é isso que eu quero conversar com você aqui hoje. Mas antes de continuar, eu já quero pedir para você se inscrever no canal, ativa o sininho, porque quando você faz isso, você recebe os meus conteúdos sempre que eu posto. Então, assim que eu postar, você já vai receber, tá bom? Não esquece de compartilhar esse vídeo com outras pessoas, porque você me ajuda a chegar a mais e mais famílias que ainda podem ser restauradas. Porque o meu objetivo aqui com esse canal, o meu objetivo no meu trabalho é ajudar casais que estão em crise a se reconectar, a se reaproximar, a poder viver o seu casamento de uma forma mais real, de uma forma mais madura e dar essa direção para vocês. O meu objetivo aqui com esses vídeos é que você tenha a direção real e verdadeira, não superficial, mas sim do que você precisa fazer, tá bom? Então, já me ajuda aí, já dá um like nesse vídeo, já compartilha, porque isso me ajuda muito a saber que vocês estão gostando dos conteúdos e eu posso trazer muitos mais temas para vocês aqui, tá bom? Mas vamos voltar então para a nossa pergunta principal. Vamos voltar aqui para o nosso tema. E aí, vale a pena lutar pelo casamento? Mas antes da gente chegar a essa resposta, o que a gente precisa entender? O que significa esse valer a pena? O que é esse valer a pena? Quando uma pessoa ela pergunta isso, quando ela traz esse questionamento, o que ela está perguntando? Ela quer entender se vale o esforço, se vale a luta, a entrega, se o desgaste que ela vai ter durante esse processo, se isso daqui vale todo esse esforço. O que é essa pena? Essa pena é um peso, Essa pena é um custo. Existe um custo. Quando algo vale muito, ela vai exigir de você um custo, vai exigir um esforço. Então percebe que essa pergunta ela não é algo simples, ela não é algo pequeno, Ela também, como eu falei, não pode ser respondida no desespero e no auge da dor. Ela não pode ser respondida no momento em que o seu casamento está vivenciando, por exemplo, uma briga, Você acabou de brigar, você quer responder isso. Não, eu não quero mais. Eu estou com raiva do que está acontecendo. Ela não pode ser respondida no auge da sua infelicidade dentro do casamento. Por quê? Porque este vale a pena tem um custo, como eu falei, exige um esforço. Então essa pergunta ela não é simples e superficial, ela é profunda. Porque quando uma pessoa está perguntando se vale a pena, vale todo esse esforço, esse peso para restaurar, para lutar por esse casamento, o que ela está querendo dizer? Qual que é a pergunta profunda? Ainda existe nesse casamento um bem maior do que a dor que eu estou vivendo agora? Essa é a pergunta central. Ainda existe um bem maior neste casamento que seja maior do que a dor que eu estou vivendo hoje? Ainda existe algo precioso neste casamento? Algo valioso? Essa é a pergunta central. Quando a gente traz essa indagação da vale a pena lutar, é justamente isso. Tem algo precioso, tem algo valioso. Qual é o bem maior por trás dessa luta? Qual é o bem maior por trás de tudo isso? Então, um ponto central, que no vídeo anterior, eu falei sobre isso. Se você não assistiu, eu vou deixar ele aqui em cima para você assistir, tá bom? E você entender por que a felicidade, ela não é a decisão final. Ela não é a decisão final do seu casamento. O fato de eu não estar feliz não é a sentença de fim do seu casamento. Por quê? A felicidade ela importa no casamento, mas ela não é o único critério para decidir o futuro do seu casamento.
E eu explico muito isso nesse vídeo que eu falei. Se não está bem, então meu casamento acabou? Será que meu casamento acabou? E lá você vai poder entender. Então assista esse vídeo também. Quando terminar esse aqui, vai lá e assiste esse vídeo que você vai entender. E um ponto é, aqui, quando eu falo dessa questão da felicidade, é a base da nossa conversa também. Porque muitas pessoas, elas vão basear aquilo que elas estão vivendo por isso. Se eu não estou mais feliz no meu casamento, para que eu vou lutar? Para que eu vou continuar? Mas o ponto é, como eu falei, a felicidade não é o único critério. Porque senão nenhum casamento teria mais base, nenhum casamento permaneceria, não existiria um casamento a longo prazo. O ponto aqui é você pensar, eu quero dar um passo a mais, né, nessa questão. Porque a pergunta não é só eu estou feliz, mas sim o que ainda existe nesse casamento. Porque a sua felicidade, ela muitas vezes é algo momentâneo. É algo que está acontecendo no seu casamento e que naquele momento você está feliz, ok. Mas daqui um tempo pode ser que não esteja. Vai oscilando. Então, qual é a visão real? Para onde que tem que estar a sua visão? O que ainda existe nesse casamento? O que vale a pena? Porque muitos casais confundem, né, um casamento que já não tem mais o que fazer, um casamento que já está morto, com um casamento ferido. Porque um casamento ferido, muitas vezes ele pode parecer frio, um casamento cansado, um casamento distante. Muita coisa pode ficar escondida embaixo de mágoas, de orgulho, de imaturidade, de decepções. E isso pode te dar essa sensação de que acabou. Mas isso não significa que automaticamente o seu casamento acabou. Às vezes só significa que essa dor e tudo que você está vivendo neste momento do seu casamento está te chamando a amadurecer. A mostrar que não é uma sentença definitiva, mas é algo que você precisa olhar. O que essa dor está mostrando para você? O que isso que está acontecendo no seu casamento está mostrando para você? Então, essa dor muitas vezes é nesse sentido. Porque as pessoas olham e pensam, se o meu casamento está me fazendo sofrer, se o meu casamento está me fazendo doer, está me trazendo dor, então significa que esse casamento acabou. E não, às vezes é justamente na crise que vai fazer com que você olhe para o seu casamento e fale, tá, o que eu tenho que fazer? E aí você sai dessa inércia. Você sai da omissão e começa a olhar para o seu casamento de forma real. Quantos casais, depois de uma traição, que é algo terrível, que é algo que destrói um casamento, eles conseguem restaurar e eles vivem um casamento melhor. Porque foi justamente nesse ponto, aonde o casamento, existe uma ruptura tremenda, que eles param e olham aonde que estava o problema central. Porque a traição, ela é um sintoma. Então a pessoa olha para o casamento dela e ela começa a querer trabalhar neste casamento. Por que a gente chegou nesse ponto? Por que chegou a essa traição? E aí a pessoa vasculha o casamento inteiro, decide essa transformação. Quem traiu de fato se arrepende e busca uma mudança na sua vida, tanto na sua questão individual, quanto no casamento. E aí é que vem um ponto principal aqui. Você não pode esperar que o outro comece primeiro, que o outro acorde primeiro, para que você faça a diferença no seu casamento. Você não pode esperar. Porque aí talvez você pense, Thaís, mas como que eu vou saber que vale a pena lutar se o outro não está disponível? Se o outro não quer saber? Como que eu vou saber se vale a pena se o outro não se movimenta para essa mudança? E aqui é um ponto muito importante. O casamento em crise, muitas vezes o outro não vai estar lúcido. Num casamento em crise, muitas vezes o outro vai estar, sim, fechado em si mesmo, cego no problema. Ele vai estar muitas vezes reativo, confuso, muitas vezes vai estar magoado também. Então, o que acontece? Essa pessoa, ela não consegue ter a dimensão do problema como você. Porque se você está aqui nesse vídeo comigo, se você está assistindo esse vídeo, você está muito mais lúcido do que o seu cônjuge. Porque o seu cônjuge não está tendo essa informação. O seu cônjuge não está tendo acesso a isso. Então, se você esperar o outro enxergar primeiro, e você não olhar para a sua parte, para aquilo que você precisa fazer, talvez ninguém vai se mover. Vocês vão ficar neste ciclo, e nada vai acontecer. Porque na crise, muitas vezes, ela não vai ser melhorado, o seu casamento não vai ser restaurado, não começa pelo outro, começa por você que está mais lúcido. É por aquele que tem mais consciência
do que precisa mudar. É por aquele que primeiro olha para o seu casamento e vê que tem algo que não tá bom. E aí você vai pensar, tá, mas então quer dizer que eu vou lutar sozinha? Que eu só que vou fazer, que o outro não vai fazer? A maturidade começa quando você para de dizer apenas o que o outro tem que fazer, apenas o que o outro precisa fazer, e você começa a se perguntar, diante do que eu estou enxergando, o que cabe a mim fazer agora? Diante do que eu já estou lúcido sobre o meu casamento, cabe a mim fazer o quê? Porque aí você vai pensar, tá, mas então eu vou carregar tudo sozinho? Às vezes vai. Às vezes no seu casamento, por um período, você vai precisar carregar sozinho. Porque o casamento nem sempre é 50-50. Às vezes no seu casamento vai ser 80-20. Às vezes o outro está entregando 20 e você está entregando 80. Às vezes o outro está entregando 80 e você está entregando 20. Então se você está enxergando primeiro, talvez é você que precise dar o primeiro passo. Porque se você fica esperando o outro fazer, ninguém sai do lugar. Se você não quebra esse ciclo que vocês vivem hoje, ninguém vai sair do lugar. Porque para existir a restauração, precisa existir antes movimento. Precisa se movimentar, alguém precisa se mover nesse ciclo de destruição que vocês estão vivendo. Porque se vocês ficam presos nessa ferida, não existe restauração. Então, muitas vezes no seu casamento, por algum momento, por algum tempo, você vai precisar carregar sozinho. Você vai precisar olhar para si mesmo. Olhar para você e entender, tá, o que cabe a mim fazer? Sem que eu tenha que esperar que o outro peça perdão primeiro. Sem que eu tenha que esperar que o outro mude primeiro. Aqui tem um ponto. Que você começa a questionar justamente isso. De lutar pelo casamento. Porque às vezes a gente acha que não vale a pena lutar pelo casamento. Porque está esperando que o outro se movimente. Ah, então eu só vou lutar se eu ver que da parte dele ou dela tem movimento. Só que aí, se a gente fica esperando e esse movimento não vem, então acabou o casamento. Precisa partir de alguém. Então talvez é você que está enxergando, é você que está lúcido. Se você percebeu primeiro, se você está vendo que o seu casamento está morrendo em silêncio, então talvez o primeiro passo da restauração seja seu. Isso não quer dizer que você vai ficar o tempo todo carregando o seu casamento nas costas. O outro vai ter um momento de fazer a parte dele. Mas quem que vai romper o ciclo? Quem que está disposto a romper esse ciclo? É o seu cônjuge que não está aqui, que não está ouvindo isso, ou é você que está lúcido? É o seu cônjuge que muitas vezes está imerso no problema e não está conseguindo ver que existe uma crise no casamento, ou é você que já instalou e já falou, caramba, tem algo acontecendo nesse casamento, esse casamento tá uma crise, esse casamento tá uma bagunça. Mas e aí, você vai ficar esperando que o outro se movimente? Porque muitas vezes, mesmo quando os dois querem, e aqui eu preciso trazer isso com muita clareza, às vezes os dois querem. Às vezes os dois chegam e falam, tá bom, vamos fazer terapia, vamos fazer esse casamento melhorar. Às vezes os dois querem, só que existe uma coisa que pode acontecer, mesmo quando os dois querem. O ritmo de vocês pode estar diferente. Pode ser que um consiga evoluir mais, que ele consiga avançar mais e que o outro não consiga no mesmo ritmo. Então, um ponto também que entra aqui na luta do seu casamento, para você ter essa visão, é você saber que muitas pessoas não querem vivenciar a virtude da humildade dentro do casamento. A gente precisa ter essa humildade para entender que o outro também não vai caminhar no mesmo ritmo que nós, às vezes. Que o outro, muitas vezes, pode ser que ele demore um pouco mais para enxergar do que você. E a pergunta é, você está disposto a continuar, mesmo quando o outro ainda não está entregando o que você espera? Você está disposto a lutar por este casamento, mesmo quando o outro está entregando 20 e você está entregando 80? Essas são as perguntas que eu quero trazer para você nesse vídeo. Porque a pergunta central é, vale a pena lutar por este casamento? Então eu estou te fazendo vários questionamentos para você entender. E um outro ponto aqui é que se você sempre está olhando para o seu cônjuge como ele sendo um problema, você também não olha para esse casamento com esperança de melhora. Porque o seu cônjuge ele não é o problema. Ele não se tornou o problema. Mas você precisa olhar para ele como uma pessoa. Porque se eu só olho para o problema, eu não vou conseguir restaurar o vínculo com o meu cônjuge. Por quê? Porque ele deixa de ser uma pessoa e ele vira um rótulo
dentro do seu casamento? Ele vira o chato, o reclamão, ele vira o molenga, ele vira o grosso. Ele deixa de ser uma pessoa e ele passa a ser um rótulo. Então, você para de olhar para o seu cônjuge como alguém que merece dignidade e respeito, e você começa a olhar para ele através das feridas, através do que ele está te fazendo naquele momento. O que acontece? Muitas vezes, as pessoas elas têm um olhar de compaixão e olhar para o próximo fora da sua casa com dignidade, com caridade, mas não conseguem olhar para o seu cônjuge com essa mesma caridade e com essa mesma dignidade, olhando para ele como pessoa. Olhando para aquela pessoa que precisa ser tratada com respeito por quem ele é. Não é pelo que ele está fazendo naquele momento. Às vezes, pode ser que naquele momento ele esteja fazendo algo que está, sim, te magoando. Que você não está gostando. Mas ele não é a ferida. Ele não é o problema. Ele é uma pessoa. Então, se você só enxerga os defeitos do seu cônjuge, você olha para ele e só vê, ele precisa fazer isso por mim. Só vê dívida, erro, frustração. Você não consegue olhar para essa pessoa que está na sua frente e vê-lo como uma pessoa. Você vê como este problema. Então, o que faz acontecer aqui? O amor começa a desaparecer. Então, o casamento, muitas vezes, ele não começa a morrer porque o sentimento está morrendo, mas sim porque começou a ruir esse olhar de caridade. Esse olhar de caridade, você olhar para o seu cônjuge e começar a entender que ele é uma pessoa também, que tem feridas, que tem medos, que tem uma história. O seu cônjuge tem uma história, sabia? O seu cônjuge tem uma história. O que essa história conta sobre ele? Porque se você ficar só no problema, como que você vai restaurar um casamento? Como que você vai ter olhar de esperança? Então, talvez a pergunta não seja se ainda vale a pena. Talvez a pergunta hoje seja, eu ainda estou disposto a olhar para o meu cônjuge como uma pessoa antes de olhar para ele como um problema? E aí? Será que você está disposto a olhar para o seu cônjuge como uma pessoa antes de você olhar para ele como um problema? Santo Tomás de Aquino, ele vai dizer que o amor é querer o bem do outro. Quando eu amo, eu quero o bem. Então, essa definição ela é muito profunda. Porque o amor não é apenas você sentir prazer na presença do outro, não é você estar feliz o tempo todo, não é você sentir atração pelo outro. O amor não é só isso. O amor é você querer e buscar o bem desse outro. É querer e buscar o bem. Então, não basta só eu dizer que amo, não basta só dizer que eu quero lutar por este casamento. E aí, eu quero lutar e eu quero buscar o bem do outro? E aí eu faço o ponto com isso que eu acabei de trazer. Como que eu vou querer o bem do outro se eu já não trato ele mais como uma pessoa que merece dignidade, que merece respeito? Como que eu vou restaurar o vínculo com alguém se o meu olhar olha apenas para cobranças, para os incômodos e para as decepções que aquela pessoa fez para mim? Como que eu vou querer o bem dela? E aqui não é você simplesmente olhar para o que você vive no seu casamento e você fingir que nada aconteceu. Você simplesmente passar uma borracha, então tá bom, então a partir de agora eu sigo do zero e esqueço tudo o que aconteceu. Não, mas significa que você quer lutar por este casamento? Porque você começa a recuperar o olhar de caridade para o seu cônjuge. Você para de olhar ele pelo filtro da mágoa, pelo filtro daquilo que ele fez, daquilo que te magoou, mas você começa a reconhecer que existe uma pessoa que exige dignidade. Aqui passa por esta questão. Porque a pergunta não é se esse casamento ainda me faz feliz. A pergunta é, eu ainda estou disposto a buscar o bem do meu cônjuge, mesmo quando o meu ego está ferido? Você percebe que eu estou trazendo várias perguntas que estão te respondendo a primeira pergunta. A pergunta tema do nosso vídeo. Eu estou disposto a buscar o bem do meu cônjuge mesmo quando o meu ego está ferido? O que será que você está respondendo? Porque depende do que você vai responder aqui. O que acontece? Muitas pessoas elas não têm essa visão e não querem lutar por este casamento, pelo seu casamento, por conta do medo da garantia. A pessoa ela quer uma garantia, porque hoje existe uma pergunta muito comum. Mas e se eu lutar por este casamento e nada adiantar?
Esses dias mesmo um paciente perguntou para mim, e se tudo que eu estiver fazendo aqui, e se toda a luta que eu estou fazendo aqui não valer a pena no final, não adiantar, acontecer de novo, eu me decepcionar? E aqui eu quero te responder com muita honestidade. Não existe essa garantia. Não existe a garantia de que se você fizer tudo isso que você está fazendo, que se você lutar pelo seu casamento, você vai receber o que você está buscando. Essa é uma das maiores dores do ser humano. Porque a gente quer ter certeza do futuro. A gente quer ter controle e garantia. Quer saber se eu fizer tudo certo, ainda assim eu vou receber exatamente aquilo que eu estou esperando? Mas no amor e num casamento não existe esse tipo de controle, esse tipo de garantia. Você não controla o outro, você não controla as circunstâncias. Você não consegue controlar o futuro. E isso daqui que assusta as pessoas. Porque elas querem lutar pelo casamento, elas até querem, mas elas muitas vezes querem uma garantia antes. E uma das verdades sobre o casamento, sobre a restauração, sobre a luta pelo seu casamento, é essa. De que você não vai ter garantia. Só que o valor da luta não está apenas no resultado que você controla. O valor da luta não está somente lá no final, se você realmente vai ter o resultado ou não. O valor da luta está em você não desistir. O valor da luta está no bem para qual você decide lutar. Você não luta porque você quer o controle do amanhã. Você luta porque você quer ter a paz de saber quem você foi hoje, do que você fez, de saber que você foi fiel a quem você é, independente das ações do outro. Lutar pelo seu casamento não vai comprar garantia. Não vai te dar a garantia de que aquilo vai acontecer de um final feliz. Mas você está escolhendo agir com maturidade diante de um bem que ainda pode ser restaurado. Porque aqui você está entregando. Você está lutando por um bem. Pelo seu casamento, pela sua família, pelos seus filhos e pelas próximas gerações. Esse é o bem maior. É esse o bem que no final precisa ser olhado. Então vamos lá. O que significa, então, valer a pena? Vale a pena lutar pelo casamento? Então, se você quer saber se ainda vale a pena, eu vou te deixar algumas perguntas. Você precisa começar fazendo essas perguntas. Vamos lá. Existe um bem maior que merece ser tratado com seriedade nesse casamento? Existe um bem maior que vale essa luta? Eu estou decidindo pela verdade ou pelo meu impulso? Ou por aquilo que eu sinto? Eu estou sendo guiado pela minha dor ou pela maturidade? Eu estou disposto a fazer a minha parte sem tentar controlar o outro? Sem esperar pelo outro? Eu consigo hoje olhar para o meu cônjuge e ver além do problema? Eu consigo olhar para o meu cônjuge e olhar para ele por quem ele realmente é? E a mais difícil de todas. Eu estou disposto a sacrificar o meu ego, a sacrificar as minhas vontades, o meu eu, em prol de um bem maior, que é o meu casamento, a minha família? Eu estou disposto a isso? Essas perguntas, elas nos levam a pensar que nem tudo será fácil e nem tudo talvez tenha garantia, mas ajuda você a decidir o futuro do seu casamento da forma certa. A você decidir o futuro do seu casamento a partir da sua consciência e não a partir dos seus impulsos. Não a partir da dor, da raiva, das mágoas, do medo, da frustração e nem das garantias. E talvez você fale assim, Thaís, tá bom, você trouxe aqui todos os pontos, eu entendi, mas eu não consigo fazer isso sozinho. E é aí que eu falo pra você. Muitas vezes o casal não vai conseguir fazer isso sozinho. E é aí que a gente chega naquele ponto de buscar ajuda, de buscar orientação. O que eu faço com os casais na terapia é justamente tirar essas pessoas do escuro. É trazer a luz para aquilo que eles não estão conseguindo enxergar. E que muitas vezes eles tentam sozinhos, mas eles não tentam da forma certa. Então, se você está se perguntando hoje se ainda vale a pena lutar pelo seu casamento, eu não vou te dar uma resposta simplesmente dizer para você, você tem que lutar a todo custo, você tem que lutar. Ou muitas vezes, como muita gente se vê por aí hoje, se você não está feliz, vai embora. Não. O que eu vou dizer para você é, não decida o futuro do seu casamento no auge da sua dor.
Não decida o futuro do seu casamento sem antes você passar por todas essas perguntas e responder elas com sinceridade. Se você escutar o que eu estou dizendo aqui com carinho, se você parar e ter consciência e responder de verdade, não tem como você não começar a olhar para o seu casamento de uma forma diferente. Talvez hoje você é o que está mais lúcido, porque como eu falei, é você que está aqui, é você que está assistindo esse vídeo, é você que está enxergando. Então, se é você que está lúcido, passa por esse caminho que eu fiz aqui e chega no final e responda. Você vai ter a resposta se vale a pena ou não lutar pelo seu casamento. Então, já compartilha esse vídeo, já se inscreve no canal e já continua acompanhando os meus conteúdos todas as semanas. Porque eu tenho certeza que se você pegar estes conteúdos, parar, meditar sobre eles e aplicar na sua vida, você já vai começar a ver a mudança e a transformação no seu casamento. Então, espero que você tenha conseguido responder, né? Se você ainda não respondeu, para, medita, e eu tenho certeza que no final você vai ter a resposta, tá bom? Então, um beijo e até o nosso próximo vídeo.